Gravação iniciada. Podem ficar à vontade de começar. Bom dia, né? Vamos aqui iniciar a nossa sexta sessão, né, do simpósio. Lembrando, né, que cada um tem 15 minutos para apresentar, e quando estiver faltando 2 minutos, eu coloco uma mensagem no chat, ou se vocês estiverem compartilhando tela, eu abro o microfone para avisar, para facilitar. Ok? Então, vamos começar com a apresentação da Ângela da Silva Gomes Pós, O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, A Terra Prometida, de Calvino. Ângela, você vai compartilhar a tela? Então, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos professores, organizadores do simpósio, né, professora Renata, professor Daniel, professora Roberta, todos os demais colegas. Eu sou a professora Ângela, sou professora de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal Fluminense, doutoranda na Universidade Federal Fluminense, orientanda do Silvio, e é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco e aprender com vocês nessa manhã e neste simpósio. O trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho que eu, na verdade, escrevi há cerca de 3 anos atrás, quando eu tive o privilégio de participar de um curso maravilhoso com a nossa professora Renata, e o curso maravilhoso chamado Agualusa, um caso de fronteiras perdidas entre história e ficção. Então, eu aprendi demais nesse curso, e na ocasião, quando a professora Renata nos propôs o trabalho, né, seminário final de curso e trabalho também escrito, dentre as várias opções que ela nos sugeriu, eu me identifiquei com o Vendedor de Passados, porque era uma obra que eu já conhecia, né, desde 2015 que eu tinha lido, e também eu resolvi, dentre as sugestões da Renata, tinha os 6 propostas para o próximo milênio, do Ítalo Calvino, que eu conhecia da época do mestrado também. Então, eu pensei, vou fazer uma leitura do Agualusa à luz das propostas, né, das qualidades que o Calvino elenca para o próximo milênio, que é o nosso milênio, né, e ele propôs essas qualidades, essas virtudes, no final do século passado. Então, depois mesmo que eu tinha, meio escrita, eu fui descobrir o trabalho da nossa professora Renata, que também fazia um diálogo muito maior que eu, né, obviamente, no seu trabalho de doutorado, e aquilo enriqueceu ainda muito mais, ainda pude ler o trabalho da Renata, enfim. Então, mas não é uma pesquisa específica da minha pesquisa de doutorado. Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalho com mulheres negras, né, literatura de mulheres negras, africanas, e mais especificamente agora, literatura afro-brasileira, né, com a autora Jarid Arraes. Mas, então, caso a minha memória falhe de alguma forma, vocês me desculpem, porque eu realmente tenho a memória frágil, né, e eu reli ontem o livro pela 4ª vez, né, caso eu venha falhar com alguma coisa, a gente vai ativar a memória. Bom, vou fazer uma leitura de uns trechos, né, que eu selecionei do trabalho. Depois, na hora dos diálogos, caso, né, haja alguma dúvida, alguma referência que eu tenha deixado de fazer, vocês fiquem à vontade. Eu selecionei alguns trechos. O Vendedor de Passados, Literatura do Novo Milênio. O livro Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, foi publicado em 2004, ou seja, 19 anos após a morte de Ítalo Calvino e no alvorecer do novo milênio, que suscitaria ou não a permanência do livro com a importância que teve no milênio anterior, quando surgiu e emergiu como fonte maior do conhecimento humano. Nesta era pós-industrial, de avanços tecnológicos e novas formas de busca do saber, no apogeu da internet, caberia ainda ao livro esse papel? Calvino, no final do 2º milênio, na incerteza dos rumos que a escrita tomaria, elege aqueles que, para ele, seriam os valores essenciais que mereciam ser preservados no milênio seguinte, visando a existência e a resistência da literatura e, por extensão, da vida humana. Ao apresentar essas propostas, Calvino lança mão de exemplos mitológicos e literários do universo da literatura europeia, também muito de Jorge Luiz Borges, enfim, da canônica literatura ocidental que ele tão profundamente conhecia. Embora não faça menção direta a nenhuma obra escrita em língua portuguesa, nem de nenhuma oriunda do continente africano, ele também não impõe limites idiomáticos ou geográficos para a literatura, pelo contrário, estende o seu conceito utilizando o termo literatura universal. Abre aspas, minhas reflexões sempre me levaram a considerar a literatura como universal, sem distinções de língua e caráter nacional, e a considerar o passado em função do futuro, fecha aspas, Calvino.
Essa literatura, despojada de limites espaciais ou temporais, revela-se no romance O Vendedor de Passados, que acentua o livre trânsito entre ficção e realidade, configurando-o como uma obra deste novo milênio, tal qual concebeu Calvino e teorizou Carlos Fuentes, acerca da imaginação como nome do conhecimento na literatura e nas artes, o que confere maior dimensão ainda ao gênero romance. Abre aspas. O certo é que o processo de saturação de notícias talvez tenha atentado contra a voz do romance, mas talvez também tenha contribuído para dar uma nova voz ao romance. Também inaugurou uma nova geografia do romance, dissolvendo a fronteira artificial entre realismo e fantasia e situando os romancistas para além das suas nacionalidades, na terra comum da imaginação e da palavra. Fecha aspas, Carlos Fuentes. No romance em questão, tal como explana Fuentes nesse excerto, Agualusa recorre ao passado de Angola, trazendo à tona acontecimentos do mundo real, abordados no universo da ficção, como o episódio polêmico e traumático de 27 de maio de 1977, tendo como eixo central da narrativa a venda de passados criados pelo personagem Félix Ventura, em cuja casa se dá o encontro do passado com o presente no desfecho da trama, que tem decisiva participação da personagem Ângela Lúcia, um fruto dos anos difíceis, entre aspas, Agualusa, que se projeta ao futuro. Também se encontram nessa casa a realidade, ainda que a literatura seja uma versão dela, e a ficção. A partir desse encontro no campo ficcional agualusiano, pode o leitor, como uma experiência temporal, questionar até onde o passado de Angola foi inventado, quantas versões e visões podem surgir do mesmo episódio? Quais as verdades contadas? Até que ponto quem detém o poder pode ou não pode criar um novo passado? As informações que se obtêm de alguns fatos históricos nebulosos, como supramencionados, são incompletas, assim como a memória individual ou coletiva, mas é nessas brechas que a imaginação entra para suprir a necessidade de construção de uma história, seja ela pessoal, como as criadas sob encomenda e vendidas por Félix na ficção, seja ela coletiva, como a história do país. A Agualusa trabalha exatamente com as brechas, com o espaço intervalar entre realidade e ficção. Além de essa proposição ser demonstrada com o tema memória tratado no livro, é possível conferi-la em trechos em que o próprio autor, tendo em vista o pacto com seu leitor pós-moderno, insere metaficção no próprio enredo, como quando o narrador discorre, abre aspas, Félix costura a realidade com a ficção habilmente, minuciosamente, de forma a respeitar datas e fatos históricos. O ministro dialoga no livro com personagens reais, em alguns casos com personagens reais com letra maiúscula. E convém que tais personagens, amanhã, acreditem que trocaram com ele realmente confidências e pontos de vista. A nossa memória alimenta-se, em larga medida, daquilo que os outros recordam de nós. Tendemos a recordar como sendo nossas as recordações alheias, inclusive as fictícias. O livro servirá de referência a futuras obras que tratem da luta de libertação nacional, dos anos conturbados que se seguiram à independência, do amplo movimento de democratização do país. Fecha aspas, Agualusa. Nessa parte do capítulo, em que a partir do título Personagens Reais, um peritexto assaz revelador, como os demais da obra, o narrador Eulálio, que é uma ósea, revela ao leitor que Félix Ventura está trabalhando como ghostwriter na escrita de um livro para um ministro, com quem delibera no intuito de inventar-lhe um passado glorioso, quando mesmo, na realidade, não o foi, possivelmente para justificar as benesses do eminente cargo público que exerce, conforme se percebe por meio da fina ironia que encerra o capítulo. Importa frisar que, quando neste trabalho referimos-nos a leitor, fazemos-lo no sentido do que Humberto Eco conceituou como leitor modelo, uma espécie de tipo ideal que o texto não só prevê como colaborador, mas ainda procura criar, Humberto Eco. Esse leitor atento pode já sê-lo previamente ou pode se formar com a leitura de José Eduardo Agualusa, tornando-se capaz de identificar os referenciais e os contextos nesse capítulo e em todo o romance, uma vez que, abre aspas, seu discurso ficcional intencionalmente se aproxima do que se pode chamar discurso referencial, criando no leitor menos atento uma ilusão, mais do que verossimilhança de veracidade. Porém, firma com o leitor um pacto, um roteiro de viagem no qual insere pistas que norteiam a interpretação. O contrato ficcional travado é escrito em letras miúdas, representado na narrativa por referências intra- ou paratextuais, tais como epígrafes, citações, notas, etc., que exigem uma leitura atenta. A tão presente confluência entre os discursos histórico e ficcional na literatura atual marca também a narrativa de um vendedor de passados, escrevendo no rol dos discursos chamados pós-coloniais. Fecha a citação, Renata Silva.
Com a história de um albino genealogista que cria e vende passados para seus clientes, em geral angolanos que enriqueceram na passagem para a independência do país, mas que não tinham nome de família, numa sociedade em que as relações com o passado, com a família têm essencial importância, mas que também pode tratar de relações de poder e diferentes perspectivas de situações que podem ocorrer em quaisquer sociedades, narrada por uma Oscar que foi gente em outra encarnação, ou seja, uma narrativa movente no tempo e no espaço, a Gualusa produz, por essa e por outras razões, uma literatura universal e atemporal. Ao expor reminiscências do período colonial, por exemplo, e centralizando o episódio da Comissão das Lágrimas, período pós-colonial, ao mesmo tempo que trata de dramas humanos que bem podem existir em quaisquer lugares do mundo, a Gualusa corrobora, abre aspas, a breve e feliz fórmula de Reyes, que só se pode ser proveitosamente nacional, sendo generosamente universal. Fecha a citação, Carlos Fuentes. Como mencionamos anteriormente, os paratextos têm um papel essencial para o entendimento da obra agualusiana. Até mesmo essa relação transitória de foco no texto e nos paratextos impulsiona a sensação dos deslocamentos marcantes nela. Remetendo a um exemplo, destacamos que logo na abertura do livro, em que se apresenta como epígrafe um trecho de Borges, tratando de sua ligação a países distintos, ao mesmo tempo que remete à Argentina, refere-se ao Uruguai, terra de sua mãe, como um bairro, o espaço próximo à sua nação, na página seguinte, há o mapa de Angola com seus limites fronteiriços. Congo, Zâmbia, Botsuana, Namíbia e Oceano Atlântico. A epígrafe e a imagem pronunciam um enredo afluente, tendo a história de Angola como fio condutor. Gente, eu vou dar vou pular um pouquinho aqui, que eu estou vendo que o tempo está passando muito rápido, e vou chegar a um trecho mais específico, né, para poder ter uma apresentação mais clara. Um barco cheio de vozes rumo à terra prometida da linguagem. Na terceira conferência de Calvino, Exatidão, ele exaltou a importância singular da literatura como a única via pela qual a linguagem pode revelar o essencial da linguagem, no maior ápice da faculdade que mais o caracteriza. Ele revela que repudia e sente o que chama de alergia pessoal ao mau uso da linguagem que se alastra como uma epidemia. Só a literatura, segundo ele, abre aspas, pode criar anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo linguístico, fecha aspas, porque segue na contramão desse descaso com a linguagem. Quando tem nessa faculdade humana a sua matéria-prima para criar e, ao mesmo tempo, exaltar essa capacidade e dar muitas vozes, constituindo, assim, a terra prometida em que a linguagem se torna aquilo que, na verdade, deveria ser. Fecha aspas, Calvino. Vou pular mais uma partezinha aqui. Bom, aí, no decorrer do trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um diálogo, né, uma leitura analítica da obra do Agualusa, à luz das propostas do Calvino. Então, a gente vai pegar cada parte delas, inclusive para propor para publicação da Abralic, eu vou ter de reduzir, né, naturalmente, o texto. Então, por isso que eu estou selecionando aqui, porque a gente, né, eu vou reduzir, mas não deixando esse essencial. Eu vou pegar todas as propostas, né, leveza, rapidez, né, a exatidão, visibilidade, multiplicidade e a consistência também, que não, embora eu não tenha tido tempo de produzir a escrita, né, da palestra, que seria dada em Harvard, e ele veio a falecer antes, né, ele fala sobre a inconsistência na obra, o Calvino, e a gente vai abordar também isso na obra do Agualusa, né? Então, eu vou ler aqui o finalzinho, que aí a gente vai ter como estar dentro do tempo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da exatidão, né? Só um pouquinho da exatidão, um pouquinho da consistência para encerrar. A exatidão é a terceira proposta de Calvino para o novo milênio. A mesma consistiria em um projeto da obra bem definido e calculado, a evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis e uma linguagem que seja a mais precisa possível como léxico em sua capacidade de traduzir as nuances do pensamento e da imaginação. Segundo ele, quando a literatura responde a essas exigências, é a terra prometida em que a linguagem se torna aquilo que, na verdade, deveria ser. Escolhemos a metáfora da terra prometida para compor o título deste trabalho, porque reconhecemos na literatura de Agualusa essa exatidão na linguagem e no desencadear da narrativa, especialmente aqui em O Vendedor de Passados. Por todo o livro agualusiano, poderíamos levantar as exigências apresentadas por Calvino. Seu enredo é muito bem articulado em torno do passado de Angola e das versões possíveis que se pode dar a ele na ficção e, por extensão, também na realidade.
A abordagem do 27 de maio como chave para o desfecho revela um projeto muito bem elaborado da obra, uma vez que toca-se numa ferida aberta da história de Angola, e a literatura existe para os inconformados, para os questionadores, para os que não se contentam com versões oficiais e pontos finais. A exatidão em Agualusa não é, de forma alguma, apoiar pontos pacíficos de pensamento, mas induzir o leitor às pistas que a ficção, a literatura, e só ela pode oferecer para a compreensão da complexa realidade ou das complexas realidades. Bom, então, como eu disse, né, a gente vai pontuando cada um das qualidades elencadas por Calvino dentro da obra do Agualusa, e a gente, ao final, né, quer dizer, e na verdade, durante toda a obra, né, o Agualusa, o próprio livro remete muito ao livro, à literatura, a força, os personagens são muito envolvidos com o livro, com a literatura, o narrador, né, que é o Eulálio, o próprio Félix Ventura, que é o criador das mentiras, né, da ficção ali, daqueles passados, para aquelas pessoas que buscavam aqueles passados gloriosos, né, ali, enfim, o livro é um louvor ao livro. E então, para encerrar aqui dentro do tempo, que acabou de bater ali, acabaram de fechar os 15 minutos, só para fechar, né, eu vou só ler esse finalzinho de uma das partes do meu trabalho. Calvino não teve tempo para escrever essa última conferência, mas a única defesa que ele conseguiu imaginar, como razão e paixão, pode ser encontrada neste romance, resumida nas palavras de uma mãe imbuída de instinto de amor, defesa e sabedoria, na terra prometida de Agualusa, abre aspas. Nos livros está tudo o que existe, muitas vezes em cores mais autênticas e sem a dor verídica de tudo que realmente existe. Entre a vida e os livros, meu filho, escolhe os livros. Agualusa. Obrigada. Obrigada, Ângela. Nós vamos, então, já passar de imediato a segunda apresentação, deixamos o debate para o final. Então, eu passo a palavra a Cristiane Gonçalves Reis, que vai apresentar o trabalho Teoria Geral do Esquecimento, de José Eduardo Agualusa, um diálogo entre ficção e história. Cristiane, você vai compartilhar a tela? Não. Não? Então, tá bom. Fique à vontade. Bom dia a todos, é muito bom reencontrar vocês aqui hoje. E, assim, eu concluí o meu mestrado há cerca de um ano e tive como orientadora a professora Renata Flávia, e hoje eu vou falar sobre um recorte da minha dissertação, abrangendo apenas uma parte do que pesquisei acerca do diálogo entre história e ficção em teoria geral do esquecimento. José Eduardo Agualusa se insere num conjunto alargado de autores da literatura angolana contemporânea, assim como Pepe Telo, Jacques, Rui Duarte de Carvalho e Ana Paula Tavares, cujas obras traduzem uma forte ligação com a política e a história do país. Publicou até agora 14 romances e diversas coletâneas de contos e poesia, colaborando também com vários jornais. Teoria Geral do Esquecimento, publicada em 2012, constitui-se exemplarmente como uma obra que alia ficção e memória, cuja trama se desenvolve principalmente em Luanda, entre os dias que antecederam a independência daquele país e o fim da Guerra Civil. Em síntese, a obra conta a história de uma mulher portuguesa residente em Angola, junto à irmã e ao cunhado, até o desaparecimento desse casal na véspera do embarque da família para Lisboa, quando ela fica só no luxuoso apartamento onde viviam. O receio de que algo de mal lhe acontecesse, Ludovica Fernandes Mano, constrói uma parede diante da porta de entrada do imóvel, onde permanece durante 28 anos, lendo, escrevendo, desenhando e se alimentando do que restou na farta despensa, do que plantou e colheu na cobertura e de algumas aves que conseguiu capturar e criar. Enquanto a protagonista acessa sua memória e elabora antigos traumas, dá-se também o decurso do tempo na história angolana, e o romance apresenta ao leitor os eventos mais importantes ocorridos nesse período. Observando os detalhes de Teoria Geral do Esquecimento, seus paratextos e a grande dose de intertextualidade, podemos dizer que Agualusa cria a ficção, admite a ficcionalidade da sua obra ao tempo em que a produz, ou seja, a sua obra é produto do processo, e aquele que lê não mais um consumidor, já que a ele cabe interpretar, construir, explorar e organizar os vários sentidos possíveis do texto, pois tem em mente que este não é uma cópia do real. Já no que diz respeito à construção dos personagens e sua relação com a história factual ressignificada, vemos que nesse romance o narrador traça um caminho em que os fatos transitam
da história tida como oficial para o mundo ficcional. E várias vozes que percorrem o romance contam de si e do outro por ângulos diferentes, possibilitando a visão dos muitos lados dos mesmos acontecimentos. Isso demonstra, sobretudo, a relatividade de toda a história, e não apenas da oficial. É necessário ressaltar que boa parte da história angolana se encontra numa espécie de caixa preta ainda não aberta, e que encerra também o período narrado por Agualusa na obra sob análise. Por tal motivo, uma das alternativas encontradas a fim de problematizar os eventos históricos foi a via do romance, onde vamos nos deparar com os caminhos da memória e perceber que mecanismos são acionados com o objetivo de resgatar o ora enfumaçado trajeto de alguns países africanos. À vista disso, problematizamos a relação entre ficção e história, a interseção de fronteiras entre estas, pois, segundo Maria Teresa Salgado, vários escritores angolanos vêm expressando seus questionamentos a respeito do tema ao longo dos últimos 30 anos, e a obra de Agualusa amplia o leque de indagações acerca desse diálogo, ao encenar discussões que enfocam o papel desempenhado pelos angolanos e portugueses em momentos de tensão, conflitos e ambivalência. Esse autor traz na obra analisada diversos eventos históricos ficcionalizados, tais como a Revolução dos Cravos, o retorno dos portugueses à antiga metrópole lusitana, a independência de Angola, a Guerra Civil Angolana, o golpe ocorrido a 27 de maio de 1977 em Angola e a transição do comunismo ao capitalismo. E podemos perceber ao longo do romance a relação desses eventos com os personagens, além da narrativa diferenciada do que consta na obscura historiografia do seu país. Assim, constatamos que ele não faz isso de forma gratuita, mas com o objetivo de provocar o questionamento acerca dos mesmos fatos, aos quais faz menção e ou ficcionaliza, que são também de grande relevância para as trajetórias das personagens, por nelas interferirem positiva ou negativamente. Em alguns casos, entre o trazido pela historiografia e o que consta do romance, há semelhança. Noutros, não. Especificamente quanto à Revolução dos Cravos e ao retorno dos portugueses, vemos coincidência. Então, citaremos um trecho de História de Angola, um livro de historiografia, e, em seguida, de Teoria Geral do Esquecimento, a fim de comparar e demonstrar o que dissemos. Início de citação. Quando, a 25 de abril de 1974, os militares de Carreira derrubaram o regime em Lisboa, na sequência de um golpe de Estado levado a cabo em 16 horas, praticamente sem derramamento de sangue, Luanda parecia tão surpreendida como a capital da metrópole. A maior parte dos colonos portugueses e estrangeiros fugiram de Angola, sobretudo para Portugal. A maioria partiu numa ponte aérea de emergência estabelecida durante o verão de 1975. De acordo com Gerald Bender, dos 330 mil portugueses residentes em Angola em abril de 1974, apenas 30 a 40 mil permaneciam no território em março de 1976. Fim de citação. No mesmo sentido, ao abordar a situação dos portugueses pouco antes da independência angolana, quando os colonos estavam partindo e deixando os bens materiais que não podiam levar para a metrópole, o romance, a partir das palavras de uma moradora do Prédio dos Invejados, nos conta: "O que não conseguirmos beber, deixamos com vocês", disse, mostrando a Orlando a despensa onde se amontoavam caixas com garrafas dos melhores vinhos portugueses. "Bebam-nas. O importante é que não fique nenhuma para os comunistas festejarem." Fim de citação. Assim, excetuando-se alguns casos, como citado anteriormente, e mostraremos também trechos em que há divergência, pode-se dizer, quanto a estes, que Agualusa revisita o passado enquanto constrói a sua obra e se debruça sobre as lacunas, no que há de não dito na história, onde vem a possibilidade de criar em cima do vazio, lançando desta forma uma presença sobre uma ausência. Este processo de ressignificar a história da nação por meio da ficção aponta naturalmente para o papel a que a literatura tem sido chamada a desempenhar, trazer à tona a memória do povo angolano. E um dos possíveis motivos pelo qual isso se dá em Angola tem raízes na carência de elucidação de determinados fatos,
por razões político-ideológicas, já que o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, impõe limites à historiografia, cerceando o direito ao conhecimento de determinados eventos, dando margem, assim, à sua reiterada e não gratuita ficcionalização. Ainda quanto às menções à história, continuaremos exemplificando o que afirmamos. Odete, Orlando e Ludo passaram a residir em Luanda quando estava prestes a acontecer a Revolução dos Cravos, e esta gerou medo e incertezas nos meses próximos à independência, o que pode ser visto no romance quando Ludo ouve a irmã e o cunhado discutirem, e, em seguida, cerra as vidraças para impedir que o apartamento se encha das gargalhadas do povo nas ruas, estalando no ar como fogos de artifício. Início de citação. Os terroristas, queridos, terroristas. Terroristas? Não volte a usar essa palavra na minha casa. Orlando nunca gritava. Sussurrava num tom ríspido, o gume da voz encostando-se como uma navalha à garganta dos interlocutores. Os tais terroristas combateram pela liberdade do meu país. Sou angolano, não sairei. Fim de citação. Pouco tempo depois, Odete e Orlando decidem que realmente o melhor é o retorno. Vão a uma festa de despedida de portugueses que deixaram Angola e desaparecerão. Ludo só saberá o que houve com o casal no final do romance e permanecerá sozinha em companhia do cão fantasma durante quase 30 anos. Além da mudança de país em razão do casamento da irmã e o que houve em Portugal em seguida, um outro fator que impulsionará a história de Ludovica, a independência angolana, que ela percebe sem compreender. Início de citação. Lá fora, na noite convulsa, explodiam foguetes e morteiros. Carros buzinavam. Espreitando pelas janelas, a portuguesa viu a multidão avançando ao longo das ruas, enchendo praças com uma euforia urgente e desesperada. Fim de citação. Assim, tem-se a presença destes três personagens, Ludo, Odete e Orlando, e logo no primeiro capítulo da obra, também a menção a três eventos históricos, a Revolução dos Cravos, a independência iminente de Angola e o retorno dos lusitanos à metrópole, os quais darão o tom ao desenvolvimento de toda a narrativa e voltarão a ser citados no decorrer dela de diferentes formas. A história de Ludo prossegue, assim como a de Angola. E contextualizando o que virá em seguida no texto ficcional, faz-se necessário lembrar que, após a independência, houve uma crise no seio do MPLA, partido que naquela altura governava Angola, quanto às atitudes dos seus dirigentes, das quais boa parte dos membros discordava, o que gerou revolta, combatida sem possibilidade de diálogo, composição pacífica, mas com violência e exclusão dos discordantes. De forma dissonante da obra História de Angola, no que diz respeito a essa situação, lê-se o seguinte, início de citação. Este período, o pós-independência, depois foi marcado por breves crises. Devemos atentar para essas duas palavras, breves crises. Em maio de 1977, o MPLA esmagou uma revolta liderada por Nito Alves, que procurou expulsar o grupo de dirigentes do presidente Agostinho Neto e substituí-lo por um regime africano mais radical e de inspiração menos soviética. Fim de citação. Noutra perspectiva, no capítulo chamado A Sutil Arquitetura do Acaso, o narrador de Agualuz apresenta, na voz de Papi Bolingô, o que este percebeu naquela ocasião. Início de citação. O difícil pão de cada dia conquistava-o a trabalhar como sonoplasta da Rádio Nacional. Estava de serviço na manhã de 27 de maio, quando os revolucionários entraram no edifício, assistiu depois à chegada dos soldados cubanos, os quais colocaram rapidamente ordem na casa, à bofetada e ao pontapé, retomando o controle da emissão. Fim de citação. O que se sabe, entre aspas, é ter havido em Angola, de maneira geral, um banho de sangue. Todavia, na cronologia apresentada também na obra História de Angola, quanto ao ano de 1977, consta 27 de maio, golpe falhado, levado a cabo por Nito Alves, e que foi rapidamente controlado. Informações que divergem das contidas em dos livros Em Nome do Povo, O Massacre que Silenciou Angola, de Lara Paulson, e Purga em Angola, o 27 de maio de 1977,
de Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, como se verá. Início de citação. Purga em Angola refere-se aos acontecimentos do 27 de maio de 1977. A purga não ficou pela expulsão de militantes do movimento. Extravasou das suas fileiras para atingir simpatizantes e, também, amigos e familiares dos purgados. Dezenas de milhares de pessoas, homens e mulheres, velhos e novos, até adolescentes, passaram por cadeias e campos de concentração. E muitos milhares foram mortos em aterradores interrogatórios ou em fuzilamentos sumários, sem sequer terem sido julgados e sem se saber ainda onde repousam os corpos. Fim de citação. A mesma obra diz que a pesquisa realizada para que o livro pudesse ser escrito baseou-se em entrevistas, trabalhos acadêmicos e informações recolhidas nos arquivos da PIDE de Salazar, na Torre do Tombo. Consultados foram ainda os arquivos do Conselho da Revolução, onde a pasta do 27 de maio de 1977 está vazia, sendo encontrado apenas 3 recortes de imprensa: o jornal, Diário Popular e Retornado. Portanto, em relação ao golpe de 27 de maio de 1977, pode-se perceber uma nítida divergência entre o que fora brevemente descrito pela historiografia e o que consta das outras 2 obras citadas. História de Angola nem de longe aborda a carnificina ocorrida entre 1975 e 1976 naquele país, verificada por meio de inúmeros e sofridos depoimentos. Não à toa, Agualusa dedica 3 capítulos ao tema em Teoria Geral do Esquecimento, sendo importante lembrar que o fez também em outros romances, por exemplo, Estação das Chuvas. Além dos mencionados eventos históricos ressignificados, há outros no romance em tela, os quais não poderemos detalhar nessa pequena comunicação. Mas é importante ressaltar que o autor busca, retoma o passado ficcionalizando os fatos e dando-lhes dimensão e perspectivas diferentes das oficiais. Nesse ponto, cruzam-se as fronteiras entre ficção e história, e esta não é utilizada como mero pano de fundo para o desenvolvimento do enredo, mas como algo que se encontra em constante movimento. Assim, no momento político em que presenciamos a intenção de um revisionismo histórico, a tentativa de apagamento das memórias individuais e coletivas, além da indiferença, rejeição, medo em relação ao outro, faz-se urgente e imprescindível pensar a obra de Agualusa como modo de resistência por meio da literatura, do romance como forma de resgate de um passado que não pode ser esquecido. Obrigada, Cristiane. Um tempo, né, certeiro. Muito obrigada. Passo de imediato, então, a palavra ao João Gabriel Pereira Nobre de Paula, com o trabalho entre a memória e o esquecimento, o recontar de José Eduardo Agualusa. João Gabriel, você vai compartilhar a tela? Vou sim, Roberta. Você abre aqui. Aqui. Tá aparecendo, pessoal? Tá. Então, deixa eu colocar aqui meu cronômetro também para não me perder. Bom, então, primeiramente, né, eu agradeço a coordenação do simpósio, né, mais uma vez é um prazer poder compartilhar desse espaço com vocês, né, e novamente esse aceite, né, para um simpósio desse, tem a ver também com essa relação tão afetuosa, né, com os companheiros de mesa, e acho que agora colho um pouco do bônus e do ônus de apresentar depois da Ângela e da Cris, né, é bom que a gente ganhe um pouco de tempo com relação a algumas relações de trabalhar com o mesmo autor, e por outro lado, né, a dificuldade de
colocar algo tanto quanto novo, né, depois de falas tão elucidativas assim. Esse trabalho que eu apresento não tem uma ligação direta com a minha pesquisa na Unesp de São José do Rio Preto, apesar de se tratar do mesmo autor, um enveredar, saindo um pouco só da minha zona de conforto, que é trabalhar com os contos do José Eduardo Agalusa, né? Minha pesquisa no doutorado vai numa outra linha, que é trabalhar a relação do sonho em alguns dos romances desse autor, e hoje a gente escolheu fazer um recorte trabalhando dois contos presentes em duas coletâneas diferentes, Sal e Esquecimento, presente na obra Passageiros em Trânsito, e Educação Sentimental dos Pássaros, né, conto homônimo da coletânea também, Educação Sentimental dos Pássaros. Então, eu trouxe primeiro algumas capas desses contos do José Eduardo Agalusa, só para a gente ter uma noção, acho que casa um pouco com aquela noção que a gente veio trabalhando em algumas das comunicações e viu algumas das comunicações ao longo desse simpósio com relação à questão editorial, né, o nome, a diferença que se dá entre o livro e o autor, né, quando o autor vai ganhando um pouco mais de visibilidade, ou então quando é interessante o destaque maior ou para a titulação, ou mesmo para a figura que se lança a escrever as obras. Eu passo, então, a fazer algumas considerações a respeito do conto, né, tendo em vista não só ser uma área tanto quanto movediça para mim, mas também porque trabalha com algumas das especificidades muito da geração da qual o Agalusa escreve. Então, passo a citar a professora Maria Fernanda Afonso. Por um lado, essa experiência febril pelo conto, essa riqueza excessiva faz parte da narrativa curta, um gênero rebelde, refractário a todas as definições, exemplifica a criação plurívoca, a fragmentação episódica e a comunicativa, características da modernidade. Por outro, a transgressão deliberada de modelos estereotipados, a violação da língua, a mestiçagem de culturas e de discursos decorre necessariamente da sensibilidade e da problemática de espaços caracterizados pela coexistência e negociação de diferentes códigos culturais. Então, de uma certa forma, o conto tem esse caráter um tanto quanto heterogêneo, de ser aí uma produção tanto quanto fragmentária, mas capaz de lidar com algumas das problemáticas da modernidade. Ainda estando a professora Afonso, é nos continentes do Sul, América e África que o conto literário ocupa lugar privilegiado, absorvendo problemas do homem moderno, refletindo e imaginar as tradições de culturas míticas. Nestes espaços, que se viram obrigados a forjar novos valores no seio da maior revolta contra o colonizador, o conto ocupa um lugar de grande prestígio. Então, falando mais especificamente desse lugar, que é Angola, a gente pode pensar que o Agalusa trabalha um pouco esse viés que a Cris também ressaltou no Teoria do Esquecimento e que a Ângela colocou no Vendedor de Passados, que é essa ideia de revisitar o passado com uma intenção de problematizar determinados atos e acontecimentos que ou se imaginavam lacunares ou que possibilitam uma outra leitura, né, iluminar outros pontos que não necessariamente da história mais tradicional, né, da história colocada como unívoca, e uma das características dessa literatura produzida, né, não só em Angola, mas a partir desse momento entre guerras, né, de guerra de independência civil, é justamente esse espaço de poder problematizar e tentar buscar outras vias para uma história que não seja unicamente a história tida como oficial. Trago agora uma fala do professor Benjamin Abdallah Jr. O novo conto angolano possui raízes diferentes. As estruturas provenientes da oratura, atualizadas no SEX, perdem a ótica de articulação tradicionalista, e para o escritor inovador, figuram por sua vez como matéria referencial a ser apropriada por uma forma de imaginação participante que constitui uma imagem e ação política. Esta não tem em vista o registro do que já é, mas do que deve ser, uma projeção do devir na escrita do presente, por sobre a matéria referencial que ela aponta. Então, essa nova configuração do conto angolano, que, de início, quando a gente pensa em origens de uma angolanidade, ou então de uma obra que, se quisesse tida como revestida de uma autenticidade, tentando dar vazão à materialização de determinadas especificidades que antes limitavam-se à ideia da matéria do colonizador, e depois passaram-se a uma representação, uma representatividade de pontos específicos para esse novo contexto
né, de um país que buscava aí as suas origens, as suas cores locais, a gente tem aqui essa nova configuração depois da Revolução dos Cravos, depois da independência de Angola, como uma ideia inovadora que vai muito na linha brasileira também, né, é derivada um pouco, né, dessa relação entre o Brasil e os países da África, que foram ex-colônias de Portugal, com relação a esse caráter imaginativo, esse caráter de trabalho com a linguagem, né, então esse cuidado de explorar as múltiplas possibilidades linguísticas e até mesmo a própria incorporação de muitos termos de linguagens como Banto, Quimbundo, Umbundo, dentro dessas obras como uma forma de resistência também, como a própria Cris colocou na fala dela anteriormente. Passamos, então, um pouco à escrita do Agualusa, né, e eu trago uma fala, uma citação do professor Silvanato Jorge, né, que esteve presente conosco na mesa de ontem. O leitor se encontra diante de uma escrita que questiona os conteúdos propiciados pelas imagens e valores institucionalizados, propondo a necessidade da experiência individual como instrumento de desarticulação de saberes arraigados e fossilizados pela tradição. Nesse caminho, tais obras parecem estimular uma leitura inquieta, sempre em que as identidades culturais são apresentadas como elementos em constante atualização, desfigurando-se e reconfigurando-se em diversos níveis. Então, realmente uma estrutura um tanto quanto movediça que busca sair desses saberes arraigados, como destacou o próprio professor. E gostaria também de fazer uma menção a uma fala do professor Jorge Vicente Valentim, da UFSCar, sobre essa consideração de mudança da ideia do viajar na obra do Agualusa, né? Então, não se trata unicamente de um percurso que é percorrido materialmente falando, mas há uma ideia um tanto quanto mais simbólica e metafórica. Não se trata mais de viagens em busca da autognose nacional e ufânica, ou mesmo como uma afirmação gloriosa de uma cultura imperial. A viagem aqui ganha novos enfoques, porque é a viagem pelo mundo da chamada pós-modernidade, época marcada pela globalização e pelo afrouxamento de identificações com a cultura nacional. E a gente pode ver um pouco disso na própria escolha do título que abre essa primeira coletânea dos contos que nós separamos, que é Passageiros em Trânsito, justamente por conta dessa identidade tanto quanto fragmentária e movediça e desses trânsitos dos quais o próprio Agualusa faz parte, né, desse périplo entre o Brasil, Angola e Portugal. Passamos, então, sem mais delongas, para uma primeira abordagem do conto Sal e Esquecimento. Gostaríamos de recorrer às próprias imagens colocadas como título desse conto, a ideia do sal como uma espécie de elemento que busca conservar determinados alimentos, por exemplo, e uma espécie também de resquício daquilo que fica do mar, e que é presente também como a possibilidade de apagamento daquilo que vem, por exemplo, para a orla da praia, quando a gente pensa, né, nas ondas quebrando, né, e passando diante de tudo aquilo que era concreto e que vinha um tanto quanto já estabelecido. Então, essa relação entre memória e esquecimento vai ser uma das tônicas presentes em toda a obra do Agualusa, não só nos contos, mas também nos romances. E nesse conto, a gente tem uma figura que não é nomeada como o narrador, e ela vai realizar aí uma ida à ilha de Moçambique, ilha essa revisitada pelo Agualusa no último romance dele, e que tem aí um tanto um caráter mágico dentro da consideração um tanto quanto literária, né, uma imagem, um viés um pouco mais mágico e elucidativo desse espaço da ilha de Moçambique. E essa personagem, ela se depara no início com algumas fotografias, né, de um dos seus companheiros que vai com ele para a ilha de Moçambique, e tanto ela quanto essa personagem, né, que é o escudo, elas são levadas por motivos diferentes para essa ilha, né. Então, um narrador que não é nomeado, ele vai dizer que ele chegou até a ilha por conta da poesia do Rick Knopfler, que dá justamente o título a esse conto, né, Sal e Esquecimento, e o fotógrafo teria chegado com aquela ideia de revisitar uma ilha esquecida, né, e até há aí um panorama, uma certa antítese dentro dessa ideia da ilha esquecida, que precisa ser revisitada, né, então esquecida por um outro lado, mas que anseia por ser descoberta ou redescoberta por um outro lado. E aí nós trazemos uma das passagens, né, que se relaciona com um pouco dessa ideia um pouco mais criativa, né, relacionada a uma ideia entre literatura e realidade,
Só as vi, né, com referência às fotografias, porém, no mesmo dia em que, por uma dessas incríveis coincidências que fazem com que tantas vezes a vida pareça menos verossímil do que a literatura. Então, uma primeira relação aí quase que meta-referencial, metalinguística com relação ao fazer literário dentro dessa configuração. E, no meio da narrativa, eles vão parar numa pensão, num albergue, de um italiano chamado Mauro, né, um italiano ruivo, que é justamente a personagem que, ao final da obra, vai ter aí a sua vida ceifada com um tiro, né, dando spoiler já do conto. E ele vai colocar uma relação curiosa sobre essa ilha, né, de que as pessoas vão para lá ou para esquecerem alguma coisa ou para serem esquecidas. Então, passo a citar o trecho do conto. Essa ilha é um sumidouro, vejam bem. Os estrangeiros vêm para esta ilha para esquecerem algo ou alguém, ou para serem esquecidos. O poeta Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, e os seus companheiros de Confidência Mineira, as pessoas chegam a este lugar e são esquecidas, e depois elas próprias se esquecem de quem foram. Gonzaga esqueceu-se da Bela Marília. Talvez até se tenha esquecido do Brasil. Deixou descendentes aqui, sabiam? E o senhor, perguntei-lhe, veio para esquecer ou para ser esquecido? O italiano sacudiu a áspera cabeleira ruiva. Ambas as coisas. E aí, ao final, descobre-se que ele não conseguiu, né, esse intento de ser esquecido, justamente quando ele é alvejado por um indivíduo de moto passando em frente ao estabelecimento dele, e aí ele vira matéria de jornal e acaba por não conseguir ser esquecido. E passando, então, rapidamente ao ponto, a educação sentimental dos pássaros, né, referência essa que pode nos levar tanto à educação sentimental do Flaubert, quanto ao mesmo uma menção, né, de Fernando Pessoa na obra Livro do Desassossego, e se trata aqui de uma educação curiosa que é trabalhar com a figura dos pássaros, que podem ser vistos como animais um tanto quanto dóceis, mas ao mesmo tempo, né, dotados e provenientes de asas para buscarem aí o seu aspecto de liberdade. Nesse conto a gente vai ter uma intercalação bem curiosa dos narradores, que a gente vai ter a presença do escritor, da Cassandra Savimbi, né, filha do Savimbi, e também do próprio Savimbi, compondo aí esse quadro narrativo sobre a perspectiva ou a figura, né, desse líder nacional. E aí a gente vai ver diferentes perfis, diferentes formas pelas quais essas pessoas se referem, né, a determinados pontos da historiografia. Eu vou passar a um trecho que acho que nos interessa com relação a esse diálogo dessas diferentes versões. Eu pedi para não lhe dizer, achei que se recusaria a falar comigo. Então, isso é a figura da Cassandra falando com o escritor. Por quê? Porque, como já percebeu, eu vim aqui para o aborrecer e confundir. O senhor é muito arrogante, acha-se o dono da verdade. Escolha outro defeito, esse não. Sou escritor, não teólogo nem juiz. Não busco a verdade, uma única verdade. Interesso-me pelas diferentes versões. Conte-me a sua. E aí, é curioso porque se colocam lado a lado as versões desse Savimbi, né, um tanto quanto violento, ditador, e a figura dele como uma espécie de figura paternal, no sentido, né, dele colocado como pai amoroso, como aquele que vai cuidar dos seus filhos, que é o que a gente vê quando a Cassandra interroga, né, sobre a escritura de uma obra que trabalhava a própria imagem plural, né, do Savimbi. Você não conheceu. Meu pai era um homem generoso, desprezava os bens materiais, deu a Angola tudo que possuía, deixou-se morrer por Angola. Foi um bom pai? Se foi um bom pai? Sim, Jonas Savimbi foi um bom pai. Preocupava-se com os filhos? Ele tinha muitos filhos. Ah, não, esse discurso aqui não, pelo amor de Deus. Sim, o povo humilde de Angola, nós, os ovimbundos, os angolanos, humilhados e desprezados. Então, aqui a gente tem a contraposição entre um tanto quanto um aspecto de uma memória coletiva sobre a figura do Savimbi, como, né, uma figura ditatorial, e do outro lado, né, a contraposição à figura da Cassandra, trazendo aí a visão de um pai bondoso, generoso, né, e que englobaria uma visão tanto quanto mais também social desse lado de um pai que acolhe a nação. E para fechar minha fala, eu trago, então, um outro trecho que é um tanto quanto provocativo, justamente porque trabalha com a ideia da relação de poder. Ouço a voz convulsa dos mortos, que já o Savimbi falando. Matei-os eu. Por que os matei? Porque podia. Lembro-me de jogar futebol, nós, meninos da missão, contra os brancos da escola oficial. Nós jogávamos melhor, muito melhor, mas esforçávamos por perder para continuar a jogar. Então um dia eu disse, hoje vamos ganhar. Ganhamos 7-2.
O filho do administrador colocou a bola debaixo do braço. Vocês nunca mais jogam. Tirei-lhe a bola. O rapaz avançou contra mim. Desviei-me, empurrei-o e caiu. Acertei-lhe um pontapé no rosto. O sangue saltou. Uma poderosa alegria encheu meu peito ao vê-lo ali no chão, lábios rasgados, a tremer de medo e humilhação. Nessa noite, meu pai arrancou minha roupa aos gritos. Cortou minhas costas a golpes de cavalo marinho. Não me importei. Incomodou-me, isso sim, o silêncio da minha mãe, a sua indiferença. Então aqui a gente já vê uma figura que é dotada ou permeada por uma relação de poder, de autoritarismo, né, que compõe também um dos vieses, que não exclui, evidentemente, a outra visão possível de alguém que é também uma figura, entre aspas, familiar, né, para a Cassandra, e uma figura que vai se inserir não só nos anais, mas nos autos da história de Angola. É isso, agradeço a atenção de todos e aguardo também ansiosamente pelas considerações do debate. Muito obrigado. Obrigada, João Gabriel. Passo de imediato, então, a palavra à minha colega, minha amiga, compartilha aqui a coordenação do simpósio comigo com o Daniel, professora Renata Flávia da Silva, que vai apresentar o trabalho Entre Vivos, Mortos e Renascidos, uma leitura de Vai com Deus, Salve. Bom dia, pessoal. Nessa mesa cheia de Agualusa, eu, curiosamente, não vou falar de Agualusa, mas eu estou aqui morrendo de vontade de comentar a fala dos meninos, mas vou tentar me ater aqui, e já peço desculpas antecipadamente se eu passar um pouquinho do meu tempo, né? Mas a Abralic é, para mim, além desse momento de confraternização e de trocas, um momento de ensaio, né? Eu quase sempre chego aqui com um projeto que eu estou desenvolvendo, com um livro que eu estou analisando, e é o momento em que eu espero ouvir de vocês se o caminho escolhido faz sentido. E hoje não é diferente, eu vou apresentar também alguma coisa que está em processo, que está em andamento, tá? Então, deixa eu passar aqui para o texto que eu tentei organizar, para não me perder. Como alguns já sabem, há algum tempo venho investigando as relações entre a literatura e a história factual angolana, e considerando as perspectivas ou representações recorrentes feitas por determinados autores, né, mais especificamente Agualusa, Pepetela e Onjak, como modulações dessa história factual. Dando continuidade a essa investigação, eu adotei um recorte analítico que investiga a projeção literária das filiações políticas e partidárias de Angola a partir das lutas de libertação e expandi o corpus para outros autores. Esse novo projeto se intitula A Desinvenção do Inimigo, Jogos Ficcionais de Alteridade e Representação na Literatura Angolana. E enfatiza, portanto, relações de amizade ou inimizade presentes no texto literário. Segundo Michel Laban, há, após a libertação, uma retração temática na literatura angolana, ocasionada pela complexa relação entre poder político e literatura. E passo a citar o Laban. Censura indireta ou simples consciência das responsabilidades e dos perigos, o certo é que os escritores sempre sentiram que havia limites que não se podiam ultrapassar. Mas é também significativo que, sob o impulso da contestação, esses limites tenham recuado cada vez mais. No fundo, a partir dos anos 80, o escritor compreendeu, pouco a pouco, que da sua independência em relação ao poder dependia sua fidelidade aos ideais dos tempos da luta nacionalista. Fim de citação. E frisamos aí o termo fidelidade. Dentre as obras que compõem o corpus do projeto, destaco aqui o romance Vai com Deus, Sociedade Anônima de Responsabilidade Limitada, publicado em 2017 pelo escritor Júlio de Almeida, que alguns devem conhecer como o pai do Onjak, né? Mas além do pai do Onjak, ele é também escritor. E tem duas obras publicadas, né? O Vai com Deus, de 2017, e o Incesto Real, de 2021. E eu vou falar brevemente aqui um pouquinho da biografia, né, do Júlio de Almeida. Conhecido no MPLA como comandante Juju, é natural do Namibe, nascido em 1940. Foi membro da Casa dos Estudantes do Império,
deixou Portugal em 1961 para estudar engenharia mecânica na Alemanha, atuou na Frente Leste entre 71 e 74, no mesmo período que o Pepe Tela também estava. Em 75, torna-se comissário político do partido e em 76 se ocupa do seu departamento de orientação ideológica. Foi vice-ministro dos Transportes de 76 a 83 e deputado da Assembleia Nacional de Angola de 92 a 2003. Mais que sua biografia, interessa-nos aqui a projeção literária que o autor faz sobre os períodos pré- e pós-independência de Angola, a adesão ou não da sua narrativa ao projeto de governo executado pelo MPLA. Que ênfases são dadas aos diversos atores envolvidos, que perfis de amigos ou inimigos são construídos, que justificativas ou argumentos, ou até silenciamentos, são usados pelo autor para compor sua obra. Obra esta composta por 187 páginas, divididas em 3 partes: vivos, mortos e renascidos, assinaladas com diferentes tempos rítmicos, como na escrita musical. A primeira, relativa aos vivos, lento Manon Tropo, com mais de 60 páginas. A segunda, relativa aos mortos, Alegro com o Espírito, com quase 100. E a terceira, Finale alla breve, com apenas 8 páginas. Esta organização é bastante explicativa do modo como o autor trata o período histórico abarcado na narrativa. A história, que se desenvolve em torno de 2 personagens principais, Eugênio e Cecília, se dá em apenas 4 dias. Nesses 4 dias, vividos em 1999, são recuperados quase 40 anos da história de Angola. A primeira parte, a dos vivos, se ocupa sobretudo dos anos da Guerra de Libertação, as décadas de 60 e 70. A segunda, a dos mortos, enfatiza as décadas seguintes, marcadas pela Guerra Civil, as décadas de 80 e 90, e é a maior parte do romance. E a terceira, dos renascidos, se situa no ano de 99. Para o autor, esta divisão entre vivos e mortos se justifica da seguinte forma, e passo a citar as palavras do autor. Os vivos eram aqueles do período da luta de libertação. Objetivos claros, sabíamos o que queríamos. A parte dos mortos apanha esta transição para o capitalismo, um novo projeto social que já não é o projeto de toda a sociedade. Aí sim, a personagem masculina é inadaptada, desiludida, alguém que vive das memórias. Para ele, alguma coisa falhou, e não há dúvida que sinto alguma identificação com ele. Mas a personagem interessante dessa história é a menina. Ela consegue fazer a transição. Esteve lá na guerrilha como pioneira, foi educada em Cuba, tem alguns deslizes éticos, aceita determinadas coisas para chegar a certos objetivos, mas enquanto o outro está quase morto, ela ainda tem sonhos. Fim de citação. O inadaptado Eugênio é um ex-comandante das FAPLA, ex-engenheiro responsável pelo setor de transportes, que em 99 vive precariamente como professor de matemática, dando aulas em casa no bairro do Maculuço. Cecília, ou Dona Cici, é uma órfã de guerra educada pelo partido, que após trabalhar como engenheira durante a construção do mausoléu de Agostinho Neto, se torna uma bem-sucedida empresária do ramo funerário. Ou seja, ele estaria entre os vivos, ela entre os mortos. O que une as duas personagens, além da morte da tia de Eugênio, o que faz com que busque os serviços de Cecília, é uma memória partilhada da guerrilha. Embora estivessem sempre a um passo um do outro, nunca se encontram até 99. Ataques, viagens, eventos históricos factuais são partilhados pelas memórias das personagens, sempre em perspectivas distintas. Ela do lado do povo, ele do lado da guerrilha. Uma proximidade temporal e espacial que nunca se concretiza de fato. Detendo-nos às representações feitas acerca das relações sociais travadas por Eugênio e Cecília, embora partilhem um passado comum, definido por Cecília como a história moderna de nossa terra, iniciada em 61 com as lutas de libertação,
os personagens têm trajetórias distintas, nas quais filiações e associações são motivadas e modificadas de acordo com seu engajamento político-partidário. Eugênio é totalmente dedicado ao partido e traça uma linha inicialmente muito bem marcada entre os amigos e os inimigos. Os combatentes da esfápula, portugueses que apoiavam a luta de libertação, são chamados de politicamente amigos. As populações locais, o povo que acolhia e suportava as necessidades da guerrilha, idem. Já a UNITA, ou os soldados considerados súditos sul-africanos, e todos os demais capitalistas são postos do lado do inimigo. Cecília, por sua vez, não demonstra ter quaisquer definições, nem de amigos, nem de inimigos, apenas parceiros ocasionais de negócios. Ao longo da rememoração feita pelos dois personagens, momentos decisivos do MPLA e, consequentemente, de Angola, são arrolados principalmente por Eugênio como uma justificativa ancorada no passado para o presente estado da nação. E cito a personagem. Tempos houve em que, para mim e para muitos outros, era indiscutível que a nossa intervenção era absolutamente imprescindível para que as coisas acontecessem. E mais, para que acontecessem não só no sentido e da forma que queríamos que acontecessem, mas da única maneira considerada justa, porque de outro modo nem sequer valia a pena que sucedessem. Ou ainda, as motivações daqueles que fizeram a Guerra de Libertação Nacional, o que os moveu e levou a engajarem-se nessa luta, foram certeza as mais diversas. Havia os que tinham ou podiam ter bilhete de identidade e, por conseguinte, não era por ele que lutavam. Havia os que não tinham direito a ele e que integravam o conjunto de objetivos a atingir, e a grande maioria nem sequer sabia o que era isso. Havia os que naturalmente partilhavam uma única mandioca e os que, pela calada da noite, cautelosamente, sorviam o leite condensado da lata que ciosamente reservaram só para si. Mas estes eram, evidentemente, minoria. Fim de citação. E por aí vai, numa autocrítica que, na maior parte das vezes, atribui ao outro, nem sempre o inimigo declarado da guerrilha, a responsabilidade maior pelos rumos tomados. Quer seja o povo mantido no atraso pelo poder colonial, mas esperto bastante para explorar os pontos fracos do movimento, quer seja o socialismo importado e não adaptado às terras africanas. Os impasses enfrentados pelo MPLA, como a criação das FAPLA em 74, os diversos nomes atribuídos às transformações ideológicas, como o reajustamento em 72, retificação após o golpe de 77 ou redimensionamento no início dos anos 90, são citados na narrativa como profundos golpes aos idealizadores da nação livre, estabelecendo para Eugênio cada vez mais círculos de separação. No lugar da amistosa comunidade marxista idealizada ou da democrática e igualitária nação, tem-se uma sombra atormentada, mistificadora, de objetos maus, e aí passo a citar o Mbembe, que acabam por efetivamente assombrá-la e dos quais passa a tentar violentamente se desfazer, possuída pelos gênios malignos que incessantemente inventara e que numa espetacular reviravolta hoje a assolam, o capitalismo. A recusa em reconhecer os outros, os inimigos de sempre, como possíveis interlocutores, aponta a necessidade que a personagem tem de manter a natureza do seu antagonista perpetuamente, pois, ainda segundo Mbembe, e esse Mbembe que eu cito é o do Políticas da Inimizade, tá? Se a negação do inimigo fosse vivida enquanto tal, caracterizaria uma profunda ferida narcísica. Ser privado do inimigo equivale a ser privado do tipo de relação de ódio que permite que se dê vazão aos mais variados desejos que, de outra forma, seriam proibidos. Para Eugênio, e cito agora a personagem, bom mesmo teria sido permanecer na crista da onda e fazer votos de que a praia não estivesse perto demais. O objetivo seguro talvez não devesse ter sido a libertação, mas antes a luta pela libertação.
Embora a luta tenha sido longa e acrescida de uma segunda etapa, a civil, não foi eterna, assim como os combatentes da liberdade não o são. Eugênio tem um final inesperado, mas lógico e necessário, uma vez que, para o ex-comandante, só o futuro daquele passado sonhado faria sentido, e este se torna irrealizável diante das transformações sofridas pelo partido político que ajudou a criar e onde não mais se reconhece. Para Mbembe, a política é uma forma específica de reagrupamento para um combate que é, ao mesmo tempo, decisivo e profundamente obscuro. Para Eugênio, um combate já perdido. Para Cecília, não. Na última parte do livro, Renascidos, a personagem encontra-se em Cuba, grávida de Eugênio. E voltando à narrativa, exemplifico esse trecho final. Eugênio fizera a guerra para acabar com ela, e mais não tinha conseguido que acabar destroçado, sem perspectivas nem projetos outros, que não fosse o de se manter íntegro e fiel a um passado a que ele se agarrara, por falta de um futuro que lhe servisse de apoio. Cecília, que nascera na guerra, tinha tentado viver com ela e aproveitar-se das suas consequências desorganizativas e do afrouxamento dos usos e costumes daí resultantes, para enveredar pela euforia do capitalismo aparentemente empreendedor e salvador. E mais não tinha conseguido do que a permanente frustração que era a sua vida. Seu filho haveria de ser seu futuro, um homem novo. A narrativa desculpabiliza a jovem criada pelo partido de seus passos errados e lhe dá uma nova chance. A personagem redimida planeja se desfazer da empresa e morar no campo com o seu filho, símbolo aí de um futuro renascido da nação. A modulação da história factual angolana, orquestrada por Júlio de Almeida, apresenta uma melodia suavizada, ritmada por compassos de decepção e silêncios, porém ainda fiel a um projeto executado com muitas variações, apesar de tudo. Qualquer semelhança entre a realidade e os fatos e as pessoas que constam deste relato não é mera coincidência, é pura intenção. Apesar de todo o processo feito de redimensionamento ou de retificação do partido, a narrativa mantém os ideais originários daquela libertação, porém numa sociedade que não mais se encontra fiel aos mesmos ideais. É isso, por enquanto. Obrigada. Obrigada, Renata. Bom, temos agora aí um bom tempinho, né, para o nosso debate. Aproximadamente 40 minutos, né, depois de uma mesa quase agualusiana, mas a gente pode considerar agualusiana porque tem Renata na mesa, embora ela não tenha falado do agualusa, né, então é praticamente uma mesa agualusiana. Né? Então temos aí um tempo para o debate. Quem quer começar? Ninguém. Renato. Eu falei, quem quer começar? E estou olhando aqui já para o quadradinho do Renato. Bom dia, Renato. Meu computador é super lento, aí eu apertei o microfone, demorou, eu apertei de novo. Na verdade, eu ativei e desativei. Aí, mas, tá. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. A tela de todo mundo está congelada para mim. Eu acho que eu estou com algum problema. Deixa eu desativar aqui a internet do meu. Assim, a sua imagem e o seu áudio estão normais para a gente. Normais, né? Então o problema está aqui, porque para mim a tela está toda parada. Bom, enfim, mas eu vou falando então. Primeiro eu queria parabenizar a sessão de hoje. Nossa, muito bacana. Muita coisa aqui para eu extrair, né, de vocês, né? Então, começando pela comunicação da Renata, né? Inclusive esse texto aí do
Mbembe eu não li, depois eu vou querer a dica, Renato. Mas, assim, teve uma passagem no iníciozinho, quando descrevia a menina, não sei se é a Cecília, que fala de determinados deslizes éticos, né? E, assim, eu tenho um pensamento, né, que coloca um pouco dessa questão, né, das relações entre os países imperialistas e os países em desenvolvimento, ou o termo que se periférico, o termo que a gente quer usar, passa bastante por esses determinados deslizes, né, éticos, né, porque normalmente a configuração é um pouco assim, né, a gente tem uma pequena elite com um acúmulo de grana enorme, assim, capital às vezes equiparado, você pega as listas Forbes, não sei o que e tal, entre muitos americanos e europeus e tal, aparece sempre ali um brasileiro, de algum dos países africanos, enfim. Então, eu acho que uma das pontas de saída disso começa nesses determinados deslizes éticos, né? E eu adorei essa construção, futuro daquele passado sonhado, né? É o que poderia ter sido sem ser. Achei bem interessante. Eu peguei uma frase também do João Gabriel, que, se eu não me engano, é do Silvio, quando ele fala de saberes arraigados e fossilizados pela tradição. No curso que a gente estava oferecendo sobre antirracismo e tudo, né? Até a Ângela estava junto lá. No início, a gente falou um pouco disso, a gente falou um pouco dessa questão da tradição, né? A gente até provocou o pessoal pensando, tradição é bom ou é ruim? Né? Porque a tradição, né, ela é muito importante, mas ela não é necessariamente boa nem ruim. Eu até cito, tem um texto do Eric Hobsbawm que ele fala de uma invenção da tradição inglesa para acomodar uma série de ideias a partir lá da Revolução Industrial, né, e das revoluções posteriores, né, de outros países. Né? Então, então, essa questão da tradição também, e os textos todos, né, trabalharem com essa um pouco de flexibilização, desse pensar, né, sobre uma tradição imposta, né, um contar do passado, né, uma memória oficiosa, uma memória factual, né, uma história factual, é bem interessante, né, essa flexibilização, né, no Agualusa. Com relação ao vendedor de passados, né, além do livro, né, eu dei uma olhada, eu vi o filme, né, e eu achei interessante o filme. O filme, ele não tem nenhuma relação de enredo com o livro, mas ele tem relações de estrutura e de metaficção, né? Tem umas cenas que se passam no paraíso do rapaz, né, que é uma loja de antiguidade, né, e tudo. Então, é outra coisa, é uma adaptação livre, né, mas ela guarda alguma coisa, e eu achei o filme, eu gostei do filme também. Acho que é o Lázaro Ramos que estrela o filme, né. Bom, tá. Seria isso. Eu de manhã não funciono muito bem, assim, eu notei uma série de fragmentos aqui, eu estou com dificuldade de reconstruí-los, mas seria isso. Esses meus comentários. Valeu. Renato, todos nós compartilhamos esse sentimento com você. De manhã estamos todos ainda, né, lentos. Até os computadores parece que vão somatizando, né, o nosso despertar ainda. Alguém quer comentar? Antes de passar a palavra para o Cristiano. Acho que o Renato não fez nenhuma pergunta propriamente, né, mas Renata? Não, só para acrescentar informações aí, porque a gente vai cortando, né, coisas para poder caber nos 15 minutos. Então, assim, tem várias semelhanças da construção da personagem Cecília, por exemplo, com a construção da Sofia, lá no Se o Passado Não Tivesse Asas, do Pepe Tela. Né? Aquela órfã de guerra que, de alguma forma, tenta sobreviver, e nessa sobrevivência
qualquer ação se torna justificada, né? A Cecília se apropria de uma empresa estatal, toma conta de tudo que está ali, e isso é justificado dentro da narrativa. Mas justamente por essa pressão ideológica que o autor mantém pairando sobre o discurso narrativo, ela precisa ter uma espécie de correção no final, né? Ela não pode simplesmente terminar rica, bem-sucedida, empresária, capitalista e tudo mais, né? Como o envolvimento dela com o Eugênio faz com que ela se converta, né? Com que ela se redima. Então, ela planeja entregar a sociedade para as pessoas que eram empregados dela, na verdade, que ela usava simplesmente o nome para constituir uma sociedade. Por isso que tem essa presença, né, do Sociedade Anônima de Responsabilidade Limitada no título, né? Ela usa várias laranjas ali para construir a empresa, mas no final ela se redime. No final, nessas 8 páginas que resolve a história, né, a Cecília volta atrás de todas as suas ações, como se num passe de mágica aquele futuro do passado pudesse ser concretizado, né? E então, assim, a gente tem aí uma certa desculpa de certos atos ou procedimentos e, ao mesmo tempo, uma retomada daqueles valores éticos, morais, né, de antes. É um livro bem ambíguo, né? Mas está valendo a pena investigar justamente por essas lacunas, né? Por esses laivos aí que eu acho que ele esquece e aí vai colocando assim certas coisas que não deveriam. Uma outra coisinha rapidinho, só porque não deu tempo de falar, e eu acho que talvez fique mais claro para quem não leu a obra, né? Ele vai usar personagens reais, como o próprio presidente, o Agostinho Neto, enfim, e todos esses mortos são nomeados, de fato, com os seus nomes, assim, Gentil Viana, né, Agostinho Neto, o Viriato da Cruz, e os vivos, ele usa um subterfúgio ali para não nomear de fato. Então, o José Eduardo dos Santos, que à altura estava vivo, e que agora não, né? Estamos aí com uma semana do falecimento, por exemplo, não é citado em nenhum momento da narrativa. Então, às vezes, ele tira o pézinho, né, na hora de compor esse cenário. Mas é um livro legal, vale a pena dar uma lida. Ele tira o pé porque o pé está lá, na verdade, né? O pé nunca saiu, né? Né? O pé nunca saiu. Então, assim, e é muito curioso porque ele vai sempre culpando os outros. Não o partido, são os outros. É essa minoria que escondia a lata de leite condensado, não é o partido. Mas, enfim. Depois eu ia comentar poderemos ter, né, uma madeira de leite condensado, né? Já temos aí uma nova referência para esse ano, né? Mas, enfim. Cristian, por favor. Tudo bem, eu queria fazer só um comentário e mais uma pergunta para a Renata, que é o seguinte, a história que você falou que é o pai do Jack, parece que o filho criou o pai, de uma certa forma, não sei, o pai vem depois do filho, e não sei se isso é uma leitura certa, não? Você me diz. Agora, tem uma coisa que parece que o pai, entre aspas, supera a política e a decepção política pela literatura, ou ele está buscando essa superação. Aí que eu acho interessante o fato de ir além da política, mas não de uma forma testemunial, como existe muitas vezes relatos de ex-ministros, ex-guerrilheiros, ex-não sei o quê, que são todos vários países, né, que fazem uma escrita sobre o que fizeram na política para justificar seu desligamento, digamos, de uma situação política. Aí, nesse caso, pelo que eu entendi, você disse, estou certo, você tem uma figura que foi uma figura política, mas que parte para um viés literário, que só deixa uns toques assim, de nomes, de coisas assim, para mostrar que ele sabe do que está falando, mas que
que vai para o imaginário, para uma outra linguagem que não é testemunial de nenhuma forma e que se apresenta para ele como um horizonte diferente de uma possibilidade de se expressar. E talvez inspirado até pelo próprio exemplo do filho, de outros autores. Não sei o que você acha, se estou certo, se você percebe da mesma forma, não sei. Não sei se foi claro, primeiro. Acho que sim, né? Vamos lá, acho que eu vou começar pelo final. Tem outros autores angolanos, como o Agostinho Mendes Carvalho, que fala a partir da sua própria experiência no MPLA e depois como ministro de governo, né, num tom mais confessional, num tom também de autocrítica, mas algo mais próximo do testemunho, sim. E não é a linha que o Júlio de Almeida vai seguir, né? Ele vai mesmo pela ficção, ele vai por atalhos ali, às vezes até muito clichês, né? Tem cenas do romance que você fala, gente, isso aqui é o Comandante Sem Medo do Mayombe, né? Então, assim, tem construções ali que são muito, muito recorrentes nessa ficção sobre a Guerra de Libertação, né, e sobre os anos iniciais da nação. Então, eu acho que é muito mais uma tentativa de uma ficção organizativa dessas memórias, mas não a ponto de ser uma autoficção ou de ser uma literatura de testemunho, não passa muito por aí, né? Até porque essa autocrítica é limitada. E a gente vê que esses personagens mais afeitos ali a uma ideologia, como o Eugênio, ele morre no final, ele não tem lugar nessa sociedade, né? Ele não tem como existir. E o Júlio de Almeida permanece, ainda que não como deputado, permanece no cenário político, né? Agora, se o filho criou o pai, eu não sei, acho que é um pouco cedo ainda para dizer. Como diretor da orientação ideológica, ele era responsável pela criação de vários materiais pedagógicos, né? Então, assim, ele tem peças de teatro para crianças, ele tem manuais, nada que foi publicado depois da independência. Depois da independência, a gente só tem esses 2 romances mesmo, né? Mas eu acredito, sim, que muito influenciado pela escrita do filho, né, por essas memórias recorrentes que o filho acaba colocando nos textos, ele tenha se motivado a ir para o campo literário. Mas era alguma coisa que ele já praticava, mas dentro de uma orientação política muito severa, né? Tem até a história de uma peça de teatro de 72, que ele vai encenar, e é a mãe do Ondiak, é a esposa que faz o papel principal, e o Ondiak tem uma entrevista pedindo a ele que publique essa peça, e ele diz que não, que nunca vai ser publicado. Então, tem coisas anteriores, mas que não apareceram para a gente. Esse é melhor que o Incesto Real. O Incesto Real é meio chatinho. A gente vai apostando, né? A ideia é também ver como esses outros autores articulam esse passado, né? Sair um pouco do Água Lusa, sair um pouco do Pepe Tela, ver outra gente. Esse me lembrou o Geração da Utopia, Renata, enquanto você estava falando, né, desse resumo histórico aí de 40 anos de história, né, que ele consegue colocar nessa obra. E aí me veio, eu não conheço essa obra do Júlio, né, mas me lembrou muito a Geração da Utopia, assim, essa organização, né, histórica. Sim, Diana, acaba passando como um certo balanço, né? Fazer um balanço desse tempo. Só que no caso desse romance, o balanço assim é muito, né, fraudulento, eu acho. Sim, acho que nos dois, né? Na geração, no do Júlio mais. Acho que do Júlio mais. Assim, o Pepe Tela consegue colocar mais o dedinho na ferida. Acho que o do Pepe Tela, por ser uma geração, ele consegue, enfim, caminhar. E aí eu usei o termo ferida, né? Eu gosto dessa expressão que o Mbembe vai usar, de uma ferida narcísica, porque isso é muito caro ao MPLA, a imagem construída. E admitir esses erros, esses desvios, né, para o MPLA é muito caro.
né? Porque narcisicamente fere com essa imagem. Né? Eu até estava caçando aqui algumas coisas e entrei no site do MPLA hoje de manhã e tem uma foto enorme do Lourenço, né? E assim, com a legenda, Angola está com você. Então, é essa imagem de nação unificada, né? E isso ainda é narcisicamente muito significativo para o partido. Então, não se coloca na mesa todas as cartas de uma vez. Renato? Fechou. Tá. Gente, estou com um delay aqui na minha máquina hoje, tá? Ela está igual a mim, nós estamos juntos. E o celular também, 12 pontinhos aqui só dos 100%. Né? Nós estamos os três mais ou menos iguais. Mas, então, o que eu ia comentar, né, com relação a ao Júnior, né, é que rola um arrependimento, né? Assim, a palavra não é arrependimento, mas rola diferente do Geração da Utopia, que fica na crítica, né? Assim, toca na ferida e fica na crítica. Me parece que o Vai com Deus vai até ela, mas no final tem uma saída honrosa, digamos, um arrependimento, né? Tem um arrependimento e Redenção, talvez. Redenção, exato, a palavra era essa, Roberta, uma redenção, né? E assim, com relação a essa reconstrução do passado, né, eu lembrei a Rainha Ginga do Agualusa, né, que é ficcional, né? Eu peguei um livro de uma historiadora, Linda Hewlett, né, americana, né? E você sabe que eu vi mais verossimilhança e verdade mesmo, assim, né, na ficção do Agualusa do que, não os dados, ela fornece muitos dados interessantes e tudo, né, faz uma construção histórica e tal, só que ela arrisca algumas coisas, que ela fala assim, que a Ginga se converteu, porque ela tem um documento X, a fala tal, e não sei o quê, e o Agualusa diz que não, que ela fingia que se convertia para poder... Tal, então, é interessante, né, essa relação de ficção e história, né? Só para comentar. Quem mais? Vou só fazer um comentário da resposta da Renata, na verdade, que eu ia fazer uma pergunta semelhante à do Cristiano, mas a resposta da Renata contemplou, eu achei bem interessante, porque é pensar a produção do Júlio que não está publicada, e esse histórico dele, né, mesmo que talvez não propriamente pensando, né, em publicação, mais ligado com uma espécie de material de divulgação, né, que mostra que essa produção, de alguma forma, já existia antes desses dois livros, né, que surgem depois da projeção do Ondiak, né, isso é interessante para a gente pensar nessa questão que o Cristiano colocou, né, então que talvez isso não esteja tão claro, né, para o público quando vê, né, a referência a duas obras, né, a essa relação que ele já tinha anterior, né. Eu acho que minha observação foi um pouco influenciada pelas falas antes sobre a Agualusa, porque eu acho que é um projeto bem Agualusa de escrever um livro sobre um filho que cria o pai. E que faz que vai... Porque eu acho que esse enredo ele é interessante, assim, de como que um pai vai usar a arte do filho, mesmo que ele tinha uma coisa anterior, mas que ele nem quer mostrar, então ele está meio constrangido com isso, ele vai mais para o caminho do filho. E como se fosse isso uma maneira dele se afastar de todo um discurso que foi discurso central da sua vida, do MPLA, do governo, da revolução, não sei o quê. O caminho que ele tem para sair desse discurso oficial é seguir os passos do filho. Não sei, é só
um pouco um delírio que eu tenho, assim, mas eu acho que eu gostaria de ver alguém escrevendo dessa forma, né? Contando uma história assim, tipo Agualusa, seria perfeito para contar uma história assim, sem citar um Jack e o pai dele, mas seria interessante. Talvez. Eu estou lembrando aqui que uma das entrevistas que eu achei sobre o livro, né, quando ele é lançado em 2017, a própria Caminho usa essa chamada, o pai do Undiak, né? E o título da entrevista é Entre Pai e Filho, não foi esta Angola combinada. Então, assim, a própria editora usa esse caminho, né, de vincular a literatura do pai à imagem do filho, né, e trazer esse percurso político. Então, acho que isso vai ficar marcado ainda durante um bom tempo e vai influenciar as leituras que a gente faz do autor, né? Não tem lá muito como fugir. Ângela? Não, só fazendo uma observação com relação a essa questão do filho, né, ser o pai do pai, vamos dizer, né, o pai ser conhecido pelo filho, me lembrou o Chico Buarque, né, quando o Chico começou a fazer o sucesso, quando foi todo aquele boom, né, com a banda, o Sérgio Buarque disse, a partir de agora eu vou ser conhecido como pai do Chico Buarque, e de fato, hoje, né, a gente vê, depois a gente tem o tempo aí, a gente vai mencionar o Sérgio Buarque, é o pai do Chico Buarque, e é verdade, né, então, essa coisa do Ondiak aí com o pai, eu acho que não é bem até natural, por causa né, da proporção da obra, né? Que acaba, mesmo que ali é óbvio que houve influência, o Chico era leitor da biblioteca do pai, é claro que o Ondiak tem essa influência, mas ele, antes do pai, ou até depois, mas tem uma projeção tão grande que acaba sendo conhecido assim, o pai de fulano. Com o Chico e o Sérgio aconteceu isso. Mas tem uma coisa engraçada com o Chico, é que uma vez ele falou que na Bahia ele é conhecido como o sogro do Carlinhos Brown. De uma geração para outra. Mas é proverbial, como se diz, modéstia do Chico. Não, claro, mas é engraçado essa dupla, verdade. geração, né? É a identidade fragmentada, gente, da pós-modernidade. Depende do grupo a que se filia. É isso aí. Gente, eu vou nem levantei a mão aqui, mas vou parabenizar os colegas e a Renata, né? Todos fizeram as apresentações tão lindas e, enfim, maravilhosas. Fui tomando nota aqui de tudo, né? Os livros, as citações, muito rica, muito. Eu volto à Agualusa, assim, me dá vontade de voltar tudo para a Agualusa. Aí, enquanto a gente não conclui o doutorado, né? A gente tem que focar naquilo que a gente está. Mas a minha vontade é mergulhar né, durante um bom tempo na angolana, né? É muito bom, nossa. Acho que Renata deve viver num paraíso, né, Renata? Viver só para ler os. Quem me dera viver para ler, seria ótimo. Estou brincando. Seria muito bom, só que não. Só que não, né, Renata? Mais alguma questão? Não, eu também queria, vou passar a palavra para você, João, daqui a pouquinho, elogiar, né, as apresentações, e não só porque, de alguma forma, acompanhei o processo da Ângela, o processo da Cris, mas adorei ver o João trabalhar os contos, né, porque eu sei que isso para ele também é algo fora do seu perfil, do seu percurso, então acho que é bem legal a gente olhar essas outras referências, essas outras realizações da escrita do autor, porque aí a gente vai, né, ampliando o nosso repertório ali de análise. Gostei muito da leitura que você fez dos 2 contos. Parabéns, viu? Muito bom. E Ângela e Cris, não adianta que o Agualusa não vai sair nunca, tá? Vai ficar. Vocês vão trocar de copos, mas o Agualusa vai ficar. João?
Inclusive, teve um texto que ele publicou essa semana, né? Sobre o medo dos livros. Não sei se vocês leram o Agualusa. Renata leu, Renata? Livros contra o Mal. Eu Não sei, vi. que maravilha, né? O Agualusa ele é cirúrgico. Acho que o João caiu, gente. Eu acho que ele saiu para tentar ver se voltava o microfone a funcionar. Ele não caiu, ele pulou, né? Aí voltou. Tá funcionando, João? Vocês me ouvem, gente? Sim, sim. Ah, beleza. Você quer falar, Ângela? Eu vou depois de você? Não, pode falar depois, se tiver tempo, se sobrar tempo, assim, se ninguém falar, eu vou ler um trechinho pequenininho do livro aqui, que eu acho muito interessante para a gente. Ah, tá. Não, primeiro eu queria agradecer no comentário da Renata. A parte, ou a decisão de leituras, né, dos contos foi um pouco, né, motivado por um artigo a 4 mãos, né, que a gente está fazendo na Unesp, e também uma tentativa de sair muito dessa zona de conforto, que era ficar só nos romances, né, então poder explorar essa multiplicidade, né, artística, né, que o Agualusa vende para contos, crônicas, né, é uma coisa que faz com que a gente tenha uma leitura um pouco mais ampla, né, e possa avaliar um tanto quanto mais o percurso criativo. E o comentário que eu ia fazer é mais sobre a referência que o Renato fez sobre o filme, né, sobre a adaptação. Eu estava olhando para a janelinha do Daniel, porque a gente comentou uma vez na UFSCar sobre esse filme, né, que o Daniel não gosta, né, da adaptação feita, Renato, Alberto também não. E aí, assim, são escolhas muito diferentes, né, falar, por exemplo, desse contexto, né, de guerra no Angolano, e falar, por exemplo, de um contexto de ditadura, e as escolhas que são feitas, né, colocar, por exemplo, uma relação tanto quanto mais lírica para o filme, muito mais poética, talvez, e muito mais firme para o romance, né? Claro, são escolhas que são feitas, né, atendendo a uma demanda, uma espécie de mercado, mas eu também, de começo eu tinha gostado talvez um pouco mais do filme, depois, voltando, como a Ângela fez 2, 3, 4 vezes, eu sou apaixonado, talvez, acho que um dos mais delicados livros para mim, do Agualusa, né, os que eu mais gosto, então talvez eu também tenha revisitado meu olhar sobre o filme, né, e tenha lá as minhas ressalvas também sobre as adaptações. Claro, como o Renato falou, se você vai ler ou olhar o filme como uma espécie independente, como, né, uma obra autônoma que trabalha algumas coisas de estrutura semelhante, mas que tem a sua especificidade e busca fazer uma coisa diferente, é válido. Se você vai buscando necessariamente aquela ideia de acoplação de tipo, nossa, isso aqui é realmente uma adaptação, falha em muitos aspectos, a gente vai sair um tanto quanto frustrado com relação a coisas que se perdem, não só por ser uma adaptação, a gente sabe que há diferenças entre, né, a questão literária e a questão da adaptação fílmica, mas também pelas escolhas que foram feitas ali, né, mas é claro que isso é muito subjetivo, né, há quem gosta de filme, há quem vai exaltar outros aspectos também. Daniel? Não, quando eu escutei o Renato falando, né, do filme, eu só pensei que se não tivesse mau gosto, não precisava ter gente plantando giló, né, mas, assim, eu sempre comento da coisa do filme, porque eu acho péssimo o filme, né, do início ao fim, mas acho que serve também um pouco como atenção à questão do romance, e como uma primeira coisa, às vezes, para trazer o Agualusa, né? Para quem ainda não conhece, para aluno de graduação e tal. Então, você tem um filme com o Lázaro Ramos, com aquela outra menina que também sempre esqueço o nome. Aline Moraes. Aline Moraes. Então, tem uma coisa, assim, de familiaridade brasileira, e aí pode ser assim um primeiro, né? Olha, vejam como o Agualusa está aqui, né? Mas pronto, para mim não passa disso, assim, de um pretexto para trazer, porque eu acho assim realmente não. Acho que nem assim, Daniel. Então. Renato? Quer se defender, Renato? Não, gente, eu vou escrever um artigo defendendo o filme.
Mas enfim, eu compreendo que assim, não dá para estabelecer uma relação, porque são coisas totalmente diferentes, são propostas diferentes. Sabe de que eu lembrei nisso? Uma fala da Roberta, uma vez, no nosso grupo, que foram vários dos professores do grupo de pesquisa, no nosso grupo de leitura. Aí foi o Lugarinho, foi, enfim, o Nazir, e a Roberta. Aí na fala da Roberta teve uma parte que ela falou, acho que do Grand Gatsby, que ela comentou que era um filme de contextualização da grande história da depressão, lá dos anos 30, nos Estados Unidos, com pano de fundo uma história de amor. Aí eu comentei assim, não, eu vi de outra forma, eu vi uma grande história de amor com pano de fundo na guerra Foi outra Roberta, né, Renata? Não foi você, não. Foi um dos professores. Eu achava que tinha sido você. Eu pensei assim, acho que tem mais uma Roberta que eu não estou conhecendo, mas não fui eu, não. Mas eu achei engraçado, porque, assim, né, falando do Fitzgerald, né, falando assim, não, que a história do amor seria só um pretexto, e o grande lance é a crise dos anos 30, né, dos Estados Unidos. E aí, na minha fala, eu falei que eu tinha lido justamente o contrário. Eu tinha lido uma grande história de amor com pano de fundo a crise dos anos 30. Talvez essa tendência à romancialização, assim, né, da forma mais... coisa me faça ter olhado o filme de forma diferente, assim, né, Mas, enfim, esses detalhes, principalmente com relação à metaficção, que eu achei interessante, assim, né, a mentira dentro da mentira, né, e tudo, né, mas, enfim, qualquer hora eu vou rever o filme e vou tentar defender meus pontos, assim, mais arduamente. Era isso. Vai rever o filme e vai passar a concordar com a gente, que nem o João Gabriel já, entendeu? Eu acho que tem algumas coisas, assim, no primeiro momento, a minha leitura, óbvio, entendendo que é uma adaptação, foi de pensar uma perda significativa quando se retira uma obra como esta, especificamente, do contexto, né, da questão angolana, especificamente. E aí eu pensei assim, será que eu não estou... Né? Eu dei uma segunda chance, Renato, e não funcionou, não. A segunda chance foi, né, para provar que às vezes a gente não tem que dar segunda chance mesmo, não. Né? Enfim, e aí lembro que eu não sei se é da mesma época, né, mas pensando aí no padrão Globo Filme, né, de uma questão parecida, que foi um novo filme, uma nova adaptação do Primo Basílio, que foi nesse sentido também de tirar né, do contexto. Nesse caso, acho que o contexto perde menos, né, do que no caso do Agualusa, mas que também, enfim, tinha um apelo ali em algumas cenas que perdeu subjetividade da narrativa, né, coisas que não precisavam ficar tão explícitas aqui no filme, né, principalmente um apelo sexual, né, no filme. Né? Renata? Não, só para tentar esclarecer aqui. Eu sou uma adepta da teoria da adaptação, né? Eu estudo a partir da teoria, e assim, a gente não está invalidando a adaptação, a gente só está dizendo que é uma adaptação ruim, né? E a Hudson, ela coloca lá uma das possibilidades essa deshistoricização e rehistoricização, que no caso do filme prejudica a própria narrativa. Então, assim, há um argumento sério, não é só nossa implicância, há um argumento né, técnico para dizer assim, olha, foi uma adaptação mal pensada, mal elaborada, né? Então, assim, não quer dizer que eu seja contra, não sou, mas nesse caso ela tem probleminhas, porque ao rehistoricizar, ela mexe com um elemento que é estrutural na narrativa, que é a própria história de Angola. Então, ela quebrou, né, digamos assim, a narrativa original de uma forma que prejudica o entendimento. Então...
Não é só o vendedor de implicância, tá? passado não é só passado, não é qualquer passado, Não né? é qualquer Nesse caso, passado. A história de Angola é um elemento estrutural, então não dá para tirar simplesmente e passar, né, para a América Latina, para um outro contexto. Ângela? Então, eu não assisti ao filme, né, do Vendedor de Passados. Na época também eu falei assim, não vou nem assistir, porque eu percebi que saiu um pouco, aí eu fiquei, aquele encantamento do livro, mesmo esse livro é um livro que, na época, quando eu comprei o livro, eu comprei por causa de uma declaração da então presidenta Dilma, que disse que era o livro predileto dela. Eu falei, bom, vou comprar, para ver que livro é esse e tal. E fiquei apaixonadíssima. Eu tenho mania de ler e grifando de vermelho, né? Então, esse livro, ele está aqui, ó, eu posso mostrar para vocês, eu deu vontade de mergulhar num balde de tinta vermelha, porque eu saí grifando tudo. Então, ele é encantador, é maravilhoso, né? E com o curso de Renata, nossa, abriu, eu fiquei muito mais apaixonada ainda. A partir do curso, eu li mais duas, né? Mais 2 vezes ou 3. Enfim, mas o que eu queria mencionar aqui rapidamente, nesses minutos finais, é sobre essa questão dessa possibilidade que a literatura tem de trazer essa imagem à nossa mente e essa atemporalidade, essa universalidade da linguagem e do que o Agualusa nos traz, né? Ele tratando a questão de Angola, que parte dali para o universal, mas existem coisas que são tão específicas para a gente, em pleno 2022, uma obra lançada em 2004, né? Eu queria ler esse pequeno trechinho aqui. Contou que numa pequena ilha do Pacífico, um dos sonhos lá, né, do narrador, o Buchmann, se eu não me engano, se eu estiver errada, a Renata me corrija, por favor. Contou numa pequena ilha do Pacífico, onde vivera alguns meses, a mentira era considerado o mais sólido pilar da sociedade. O Ministério da Informação, instituição venerada, quase sagrada, estava encarregue de criar e propagar notícias falsas. Uma vez à solta entre as multidões, essas notícias cresciam, adquiriam formas novas, eventualmente contraditórias, gerando amplos movimentos populares e dinamizando a sociedade. Imaginemos que o desemprego atingia níveis considerados perigosos. O Ministério da Informação, ou simplesmente o Ministério, punha a circular notícias segundo as quais fora encontrado petróleo em águas profundas, porém ainda dentro da zona marítima exclusiva do país. A possibilidade de uma eminente explosão econômica revitalizava o comércio. Os técnicos expatriados regressavam a casa, desejosos de colaborar na reconstrução, e em poucos meses nasciam novas empresas e novos empregos. Nem sempre, é claro, as coisas corriam da maneira prevista pelos técnicos. Certa ocasião, por exemplo, o Ministério, que a despeito do nome foi sempre uma estrutura independente do poder político, lançou sobre um opositor, na intenção de lhe destruir a carreira, a suspeita de que este mantinha um caso extraconjugal com uma famosa cantora inglesa. O boato cresceu e ganhou força, de tal forma que o opositor se divorciou da esposa, casou com a cantora, que antes nem sequer conhecia, e com isso alcançou enorme popularidade, vindo a ser eleito, anos depois, presidente do país. É incrível, né? Maravilhoso. Ele parece que escreveu para a gente, né? Cristiane? Primeiro, eu queria parabenizar os colegas, agradecer por terem me ouvido, e no mesmo sentido da Ângela falando sobre a universalidade da literatura, citar um trechinho que ontem, eu relendo a minha dissertação, eu encontrei na voz do Papi Bolingô, que pode muito bem ser aplicado à nossa situação atual. Uma voz irada vociferava na rádio. É preciso encontrá-los, matá-los e fuzilá-los. O homem do sorriso resplandecente abanou a cabeça. Não foi para isso que fizemos a independência. Não para que os angolanos se matassem uns aos outros como cães raivosos. Suspirou. A maldade também precisa descansar. É isso. E que ela descanse, né, gente? Né? Você vai, né? Eu sempre fico pensando nesse título do Vai com Deus, em que medida é só a empresa funerária ou é, sei lá, a própria nação, né? Vai com Deus, assim, para bem longe. Mas temos muitas coisinhas aí para discutir. Que bom que o Agualusa rende frutos. Queridos, se não temos mais questões, né? Chegamos aí ao finalzinho da nossa sessão dentro do tempo. Acho que podemos
encerrar? Renato, Daniel, podemos? Né? Então, encerramos a sessão e voltamos à tarde, né, para a última sessão dessa longa e instigante semana, né? A gente sempre fala do cansaço, mas, né, enfim, a gente reclama, mas a gente gosta de estar aqui, né, discutindo, debatendo. Então, à tarde voltamos às 2 para a nossa última sessão do simpósio.